Fala galera, aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre provérbios populares em inglês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Pra quem não sabe o que é um provérbio popular, é um ditado popular, né? Ou seja, aquelas frases que são repetidas aí há gerações, que têm um sentido figurativo, né? Elas não são frases literais, elas servem para transmitir conhecimento de uma forma muito rápida e assertiva naquele momento. Então, quando você ouve um provérbio popular, um ditado popular, você tem que dar uma interpretada ali no que ele significa, e inclusive vários deles a gente ouve a vida toda e nunca nem sequer parou para pensar no que realmente eles significam. Mas nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês como que são as versões em inglês de alguns dos provérbios que a gente tem aqui no Brasil. Muitas vezes eles não vão parecer nem um pouco com o que a gente fala aqui, mas a ideia que eles expressam é a mesma. Começando por bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew. A tradução literal dessa frase é morder mais do que você consegue mastigar, que é um ditado para poder alertar as pessoas de que elas não têm que ficar tentando fazer mais do que elas conseguem, porque isso não vai dar certo. E a gente tem aqui no Brasil o ditado querer abraçar o mundo com as pernas, que também é usado para a mesma coisa, quando você quer indicar que uma pessoa está querendo fazer mais do que ela consegue. Nesse caso, eu particularmente gosto mais do ditado em inglês porque eu acho ele mais palpável. Eu lembro de quando eu era criança, eu escutar esse ditado de tentar abraçar o mundo com as pernas, e ele não era muito óbvio para mim, depois eu entendi. Mas esse de você botar mais comida na boca do que você consegue mastigar, esse eu acho que todo mundo consegue se identificar. Eu sinto que se eu fosse criança ouvindo esse, ia ficar muito mais claro pra mim do que abraçar o mundo com as pernas. Esse aqui é um que eu gosto muito. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Que traduzindo literalmente significa que toda nuvem ela tem uma linha prateada. O que isso significa? Que atrás de toda nuvem, por mais que ela seja muito cinza e muito carregada, o sol tá brilhando. E essa linha prateada que fica contornando ela quando o sol tá batendo por trás dela é a lembrança de que você pode sempre ter esperança de que uma hora essa nuvem vai sair dali e o sol vai voltar a bater diretamente em você. Então é um ditado para lembrar a gente que mesmo que a gente esteja passando por um momento conturbado da nossa vida, por uma coisa ruim, a esperança não acabou e existe uma coisa muito boa lá atrás que assim que passar essa nuvem ruim, a gente vai conseguir enxergar e aquilo vai voltar a recair sobre a gente. Aqui no Brasil a gente tem o ditado não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mais uma vez nessa aqui, eu acho que eu vou dar meu ponto pra versão americana do ditado. Porque por mais que eu ache a nossa bonita, porque eu acho a língua portuguesa muito bonita, ainda assim eu acho que a ideia da nuvem com o sol batendo atrás e tudo, eu acho ela mais poética. Então nesse caso eu ainda prefiro a americana. Continuando, a gente tem The early bird catches the worm. The early bird catches the worm, que traduzindo significa o pássaro que chega mais cedo, ele pega o verme, ou seja, ele consegue se alimentar. Que é uma frase que diz que quem se adianta, quem se prontifica a fazer alguma atividade antes dos outros, quem é proativo, tende a ser mais recompensado por isso. Em português, a gente tem o provérbio Deus ajuda quem cedo madruga. É isso? É isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Que significa a mesma coisa. Em inglês, esse ditado ainda tem mais uma camada, porque pessoas que tendem a acordar cedo ou chegar cedo nos lugares, elas costumam ser chamadas de early birds. Então a expressão early bird para falar de pessoas que têm esse hábito de acordar e chegar cedo nos lugares, ela também é usada. Então quando a gente analisa que o ditado é The early bird catches the worm, a gente ainda tem essa outra conexão de que early bird, que é o personagem aí nessa história que está saindo beneficiado, ele também é um nome usado na vida real para chamar pessoas que se adiantam na frente das outras. Continuando, a gente tem o ditado A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. Que significa um pássaro na mão vale mais do que dois no arbusto. A gente tem uma frase bem parecida para essa mesma ideia aqui no português, que é mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A diferença é que o que impede a gente de alcançar o pássaro aqui na história em português é que ele está voando, e na história da versão em inglês é que ele está no arbusto inalcançável. A ideia dessas duas frases é que vale muito mais você, às vezes, se manter seguro com algo que você já tem, do que, às vezes, ser ambicioso demais e acabar perdendo tudo. E por último, a gente tem a frase once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy. Que significa uma vez mordido,
2 vezes tímido. A gente tem em português a frase gato escaldado tem medo de água fria, que é usada para passar a mesma ideia de once bitten, twice shy, que basicamente é a ideia de que depois de você passar por alguma experiência ruim em relação a alguma coisa, você tende a ficar muito mais cauteloso em relação àquilo do que você era antes, às vezes até de forma meio exagerada. Como você já passou por uma experiência muito ruim em relação àquela coisa, você acaba ficando um pouco traumatizado e tenta nem se aproximar muito. Mesmo que seja uma situação bem mais amena do que aquela que você passou, você tende a não querer participar. Essa expressão é bem comum e inclusive eu lembro dela ser usada em filmes, séries, até algumas músicas. Tem uma música que chama Last Christmas, quase certeza que ela fala isso. Eu vou colocar o trechinho que ela falaram de algum outro provérbio que vocês querem saber como é a versão em inglês, não esquece de comentar aqui embaixo. Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.